Tá bom assim agora? Melhorou, né? Tá bom. Nesses dias passados, eu falei com vocês sobre o capítulo 8 de Provérbios, que tratava de quê? Oi, som. Tratava sabedoria, né? Depois, na semana seguinte, eu falei com vocês no capítulo 2 de Provérbios, que tratava de quê? Tratava de quê? Sabedoria. E hoje vou falar com vocês no capítulo 3 de Provérbios, que fala de quê? Sabedoria. Então, o livro de Provérbios, em muitos momentos, ele fala de sabedoria. Por que que a Bíblia insiste tanto em falar sobre sabedoria? Falar sobre entendimento, falar sobre inteligência espiritual. Por que que a Bíblia insiste nisso? Porque isso é a capacitação que Deus nos dá para tomarmos as nossas decisões, para fazermos as nossas escolhas, para orientarmos o nosso caminho. Se nós tivermos a sabedoria do alto, tivermos o entendimento que Deus nos dá, se Ele nos ajuda a olhar os nossos caminhos e fazer a escolha certa, então Ele nos preserva do mal, nos preserva das coisas ruins. Muitas vezes, Deus opera nos preservando do mal, instruindo-nos para fazer as escolhas certas. Então, Deus age preventivamente conosco. O que é isso? Antes de acontecer o problema, Deus já nos prepara para fazermos as escolhas que evitarão o problema. Se a gente não tem essa sabedoria, o que a gente faz? Mete os pés pelas mãos. E quando acontece o problema, a gente vai pedir a Deus uma solução. Mas Deus nos dá a sabedoria para nós evitarmos o problema. Agimos preventivamente, para que a nossa vida não precise correr atrás do Senhor para consertar as coisas erradas. Assim Deus nos prepara para fazer a coisa certa. Porque assim, buscai primeiro o reino de Deus. E o quê? E a sua justiça. O que é a justiça? Justiça é fazer a coisa certa do ponto de vista de Deus e da sua palavra. Então, quando Deus nos orienta a buscar o reino dele é a autoridade, é o poder, a soberania sobre nós. E nos orienta a fazer a coisa certa do ponto de vista da palavra dele, do ponto de vista do ensino dele. Porque assim todas as demais coisas serão acrescentadas decorrentes dessa matriz, decorrentes dessa referência. Se a nossa referência é o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas que serão acrescentadas a partir dessa matriz. Ah, mas pode acontecer coisa ruim? Pode. Mas quando a gente recebe do Senhor a inteligência, o entendimento, a sabedoria, a gente vai estar capacitado a lidar com as coisas ruins, com as coisas difíceis, com os problemas. Não é verdade? Então vamos ver o capítulo 3. Capítulo 3, olha lá. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Começa o capítulo 3 dessa maneira. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. Por que ele começa dizendo assim? Porque a gente pode ter o acesso ao ensino. A gente pode ter estudado a palavra, pode ter lido. Mas é muito comum, vê se acontece com vocês. Vocês lêem a palavra de manhã, na hora que você faz a sua devocional, você lê uma passagem da Bíblia, você lê um versículo, você lê um conjunto. E aquilo na hora faz um sentido para você. Na hora é importante para você. E você ora a Deus, agradece aquela palavra. Mas você sai dali, começa a sua luta da vida. Aquilo passa da sua cabeça como se fosse alguma coisa que está arquivada em algum ponto. Mas não faz mais sentido você ficar pensando e agindo naquilo. Você acha que não faz. Por isso, esquece. Deixa para lembrar dos ensinos na outra ocasião, quando você vai fazer outra devocional. Ou quando você vai para um culto, para uma pregação da palavra. Em geral, nesses intervalos, você esquece. E por esquecer, acaba agindo segundo o seu próprio entendimento. Por isso que aqui na frente vai dizer, não te estribes no teu próprio. Então é muito difícil você deixar o seu entendimento carnal e adotar o entendimento
espiritual do Senhor. É muito difícil. Por quê? Porque a tendência natural da gente é, depois que leu, esqueceu. É como ele diz, como o Tiago diz, você vê a sua imagem no espelho, quando termina de olhar no espelho, virou as costas, já se esqueceu. Aquilo fica como se fosse um ponto do tempo e no espaço. Então, assim é a vida da gente. Por isso ele diz, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Então, é cabeça e coração. Cabeça para não esquecer e coração para guardar e praticar. A ideia de que a motivação do nosso coração tem que ser a prática da palavra. Guardar no coração. Foi isso que o salmista disse. Escondi a tua palavra no meu, para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra para que o meu comportamento fosse compatível com o teu propósito, com a tua direção, com o teu querer. Não é assim? Então, se eu escondi a palavra para não fazer isso, ou então escondi a palavra para fazer aquilo, ou seja, para guardar o mandamento. Esta ação de ter a palavra guardada no coração, cuidada por nós, dentro de nós, ela vai nos ajudar a fazer as escolhas, tomar as decisões certas, né? Veja o verso 2, quer ver? Diz assim, ó, porque eles, mandamentos do Senhor, aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Por que tem que guardar a sabedoria do Senhor? Por que tem que guardar os mandamentos do Senhor? Por que tem que guardar os ensinos do Senhor? Por que tem que praticar os ensinos do Senhor? Porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e de paz. Você gostaria de ter uma vida vivida em paz? Gostaria de ter paz com Deus? Gostaria de estar em paz perante a face do Senhor? Gostaria de ter paz com seus irmãos, com as pessoas ao seu redor? Gostaria de viver num cenário onde a paz fosse experimentada e fosse vivenciada? Gostaria? Todos nós gostaríamos. Então ele diz, isso é possível. E Deus pode acrescentar aos teus anos vida e paz. Pode ser. Agora, também, deixando os mandamentos do Senhor e guiando a vida pela nossa própria carnalidade, ainda que a gente tenha uma vida longa, pode ser que ela seja longa e perturbada, longa e problemática, longa e confusa, longa e insegura. Então, nós queremos uma vida longa, mas queremos uma vida longa boa, abençoada, que viva em paz e que viva, né, na plenitude do cuidado do Senhor. A Bíblia diz assim, honra teu pai e tua, para o quê? Para que se prolonguem os teus dias sobre a terra e tudo te vá bem. Então, o que o Senhor ele diz? Ele diz, olha, você tem chance de ter uma vida longa. E não precisa ser uma vida longa, perturbada, doente, problemática. Pode ser uma vida abençoada, em paz, uma vida saudável. Mas o que garante isso? É você guardar no seu coração a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de paz e de vida. Faz sentido? Próximo. Olha lá. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Não deixe que essas coisas saiam da sua vida. Benignidade e fidelidade. Ata isso no seu pescoço. Escreve isso nas tábuas do seu. Por que tem que escrever isso no coração? Porque do coração procede o quê? As saídas da vida. Se isso é a mensagem do seu coração, é isso que sairá. Porque a Bíblia diz, tal qual o homem pensa no seu interior, se ele é. Então enche o seu coração de benignidade, de fidelidade. Escreve isso nas tábuas do teu coração. Imprime isso na alma. E o que você será? Uma pessoa que manifesta isso. E isso faz você ter vida longa, saudável. Isso faz você viver em paz com as pessoas. Não é assim? Então, veja o verso seguinte, o 4. E acharás graça, então, né, guardar o coração, né? Para quê? Acharás graça e boa compreensão diante de Deus
e diante dos homens. Olha então, como você guarda os mandamentos do Senhor, escreve isso nas tábuas do seu coração, você vai achar graça diante dos homens. As pessoas vão te olhar com olhos bons. Você vai ser um semeador de paz, você vai ser um abençoador. Então, o que acontecerá? Você achará boa compreensão diante de Deus. A vida sua com Deus será uma vida de boa compreensão, de bom entendimento, de bom relacionamento, de aliança com o Senhor. E não será só diante de Deus, também diante dos... Por que muitas vezes nós brigamos com as pessoas, discutimos com as pessoas, entramos em querela com as pessoas? Porque nosso coração às vezes está marcado não com esse sentimento, mas com o sentimento de confronto, de briga, de beligerância, de guerra, de confusão, né? Então calma o coração, paz no coração, para que você possa alcançar bom entendimento diante de Deus e possa alcançar bom entendimento diante... Quantas brigas nós evitaríamos se nós não respondêssemos a uma provocação? Quantas brigas a gente evitaria se não respondesse a uma provocação? Você foi provocado, você foi agredido, mas se você não respondesse na mesma moeda, ao contrário, se você baixasse sua cabeça, fizesse uma oração, saísse, quantas brigas você evitaria? Muitas, muitas mesmo. Então a Bíblia está dizendo, sabedoria, compreensão, entendimento, leva a gente a ter o controle, o autocontrole. Auto não significa de altura, não. É de autônomos, de próprio, né? Então, autonomia significa lei própria. Então, quantas vezes a sabedoria de Deus vai nos dar autonomia? Em vez da gente ser reativo nas coisas, a gente é proativo. A gente escolhe o caminho, escolhe a decisão, escolhe o que vai fazer. E assim a vida vai tomando um rumo mais saudável e de paz e de bênção perante Deus e perante os homens. Veja o verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O que ele está dizendo assim? Confia no Senhor, confia na palavra do Senhor, confia nos mandamentos do Senhor, confia no juízo do Senhor, confia na ação do Senhor e não te estribes. Estribar significa fundamentar-se no teu próprio entendimento. Que o entendimento do homem fora dos ensinos do Senhor é o entendimento carnal. Pode até ter aqui ou acolá alguma coisa boa, porque os princípios de Deus são gerais. Mas se o Espírito de Deus não estiver dominando o seu coração, se o Espírito de Deus não estiver te guiando em toda a verdade, se o Espírito de Deus não for a liderança da sua alma, muito provavelmente a carne não fará uma coisa boa, porque o Espírito milita contra a carne para que a gente não faça a vontade da carne. Não é isso que diz a Bíblia? O Espírito Santo milita contra a nossa carne para que a gente não faça o que a gente quer, porque a carne milita contra o Espírito, a carne não quer se submeter. Quando a gente fala de carne, pode estar falando do ego. O ego humano não quer se submeter, ele não quer estar submisso ao Senhor. Por isso que Jesus disse, negue-se a cada dia, tome a sua cruz e me siga. Você tem que antes de seguir, tem que negar. Porque quando você nega, você diz assim, eu estou abrindo mão da minha carnalidade e estou submetendo pela minha decisão, o meu ego se submete à autoridade do Senhor, à liderança do Senhor. Então eu me torno discípulo do Senhor, obedecendo os ensinos do Senhor e fazendo o que Ele fez. Vinde após mim e eu transformarei a vossa vida em pescadores de homens. Não foi assim? Então a gente vai aprendendo o caminho a seguir. Não te estribes no teu próprio. Por quê? Porque a maioria das vezes a gente não para pensar o que Deus pensa dessa história. A gente quer saber o que é a minha verdade, o meu ponto de vista e a minha posição. Então eu estou brigando muitas vezes, não é pelo que Deus pensa, é pelo que eu acho que deve ser e do jeito que eu acho que deve ser. E muitas vezes o que eu penso e o que eu acho não é certo. O que eu penso e o que eu acho está fora do propósito de Deus. Não tem a sabedoria de Deus. Por isso que muitas vezes nós vamos discutir, vamos brigar, vamos criar inimizade, porque nós estamos discutindo, estribados no nosso próprio, mas o nosso entendimento não está estribado na palavra do Senhor, nem no propósito do Senhor, nem nos caminhos do Senhor.
Às vezes o nosso entendimento está estribado nas questões humanas, nas ideologias, em uma opção de outras coisas. E aí nós nos perdemos de fazer aquilo que é o propósito de Deus. E muitas vezes deixamos de manifestar o reino para manifestar a nossa carnalidade. Por isso não te estribes no teu próprio entendimento. Vai te estribar na palavra do Senhor. Mas não é só admitir a palavra, é confiar no Senhor de todo o coração. Por quê? Porque, meus irmãos, a maioria das vezes a gente confia mais nos argumentos da gente, na posição da gente, na autoridade da gente, do que no Senhor. O Senhor, muitas vezes, nas nossas discussões, ele fica de lado. E a gente assume o protagonismo. E depois a gente vai ver que não fez a coisa certa, não fez a escolha certa, não teve a posição certa. E muitas vezes a gente nem tem condições de consertar muitas bobagens que a gente fez. Então a gente tem que ter a atitude preliminar de confiar no Senhor, de aceitar a liderança do Senhor, de consultar o Espírito. Por isso que a gente tem aquela frase, né? Não reaja. Toda vez que a gente reage, em impulso de reação, a gente tem um instinto de reação, a gente vai fazer o que a carne da gente entende. Qual que é o contrário de reagir? O que é o contrário de reagir? Resistir é o contrário. O contrário de reação, o que é? Você age ou reage? O que é o contrário de reagir? Então, assim, a ação. Que tipo de ação? É a proatividade. A reação, o contrário de reação é proatividade. Ou seja, você tem uma atividade inteligente em face de uma situação que foi criada contra você. Então, você não reage. Você é proativo. Você analisa a situação, avalia a situação, pondera a situação, depois você toma uma decisão que vise resolver aquela situação para abençoar todos os que estão envolvidos nela. Aí é inteligência espiritual. Aí é a sabedoria de Deus. Você já viu aquela expressão, bateu, levou? Isso é a reação. Você nem pensa, bateu, levou. Você não pensa. Agora, quando você é proativo, você para e pensa. Você para. Né? Mas para. Nem que seja 30 segundos, 2 segundos, 10 segundos. Para. E diz assim, o que isso tudo significa? Do ponto de vista de Deus e da sua justiça. O que isso significa do ponto de vista de Deus? Muitas vezes, a gente vai parar e o Espírito do Senhor vai dizer, não é por esse caminho. Se você quer uma ação inteligente, vá por esse caminho. Quer uma ação espiritualmente organizada? Vá por esse caminho. Porque você já tem a palavra de Deus no seu coração. Você já tem a sabedoria de Deus, por isso que adquiriu a sabedoria de Deus. É com isso dentro de você que você vai ser proativo, que você vai tomar a decisão certa. Não vai reagir, você vai agir sobre, utilizando os recursos de Deus. Porque você não vai se estrebar no seu próprio entendimento, vai se estrebar no conhecimento de Deus. É muito interessante, a Bíblia é muito sábia, os ensinos bíblicos são muito sábios. Se a gente praticasse, a gente seria muito mais controlador das ações da gente e teria muito mais resultado positivo do que simplesmente reagindo aos estímulos que a gente recebe. Muita oração, né? Muita oração, dependência de Deus, por isso tem que guardar a palavra no coração. Na hora que vem o embate, aí a palavra aparece. Aí quando a palavra aparece, ela te instrui. Aí você para. Mas eu não tenho sangue de barata. Ainda bem, tem que ter sangue de homem e nova criatura, né? Sangue de barata vai fazer, vai reagir. Mas o sangue do Cordeiro que nos lava, ele nos habilita a sermos novas criaturas. Faz sentido isso? Não te estribes no teu próprio entendimento, mas busca o entendimento de... Aí você volta lá para Provérbios 2, lá que fala sobre Deus dar inteligência, dar sabedoria, dar o entendimento, né? O Tiago 5, né? Então, Deus dá. Existe uma sabedoria do alto que Ele dá, vem dEle, procede dEle.
É isso que deve inspirar o coração da gente nas atitudes do dia a dia. Veja mais um versículo aí para a gente encerrar. Reconhece-o em todos os teus caminhos e endireitará as tuas veredas. Quer ter uma vereda direta, reta, certa, um caminho seguro, abençoado? Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. E coloca as coisas de Deus dentro da sua vida. Pega esse vaso, esvazia esse vaso, deixa o espaço livre para o Espírito Santo encher. Aí você fica cheio do Espírito, cheio da unção do alto. E aí você acrescentará dias e mais dias à sua vida e viverá em paz e usufruirá os benefícios da vida abundante que o Senhor prometeu. Não é? Quem crê em mim, de acordo com as Escrituras, esse vai experimentar rios de águas vivas que vão nascer de dentro dele. Quem crê em mim conforme as Escrituras, rios de águas vivas, e rio de água viva é sinônimo de coisa saudável, boa, coisa interessante, que vai te alimentar e vai alimentar todo mundo ao seu redor. A sua vida será uma fonte a saltar de dentro para fora. É muito importante que a maioria das vezes as dificuldades acontecem por coisas que vêm de fora para dentro. Mas se elas vêm de fora para dentro, encontram dentro de você uma maneira de você lidar com aquilo e devolver segundo o propósito de Deus, aí a vida toma outro rumo, outra direção. Então não se preocupe tanto como as coisas vão bater em você. Se preocupe como você vai tratar delas proativamente e como você vai devolvê-las como algo trabalhado pelo Espírito Santo na oficina dele. Não é oficina? Nós somos vasos na mão do oleiro. Então, é na oficina dele que ele vai trabalhar. A oficina dele é o nosso coração, vai trabalhar aí. E vai devolver aquilo que é o propósito dele. Bom, perfeito e... Parece um negócio bom demais, né? Mas é difícil, porque a nossa carne milita contra o Espírito. O ego não quer se quebrantar. Ele quer ocupar o lugar principal. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará todas as suas veredas. Faz sentido? Né? Vamos orar então com base nisso, pedindo a Deus essa sabedoria, essa preparação, essa competência, né? Como a gente adquire competências. Competência não é um negócio que já nasce com ela, não. Você já nasce, Isabel, com competência? Não. Você vai adquirindo, né? Todo dia você adquire uma competência, né? Aí quando você adquire uma porção de competências, a pessoa diz, fulano é capacitado. Então ele se capacitou adquirindo competências. Competência número 1, competência... Por isso que o Bezalel era aquele sujeito fenomenal para construir o templo. Tinha tanta da competência que Deus tinha lhe dado, tinha tanta capacidade de trabalhar com ferro, com bronze, com ouro, com prata, com veludo, com madeira. Sabia tudo. E lá na Bíblia diz, eu dei essa sabedoria para o meu servo, para ele fazer a obra dele, do templo. Deus que deu. Então Deus nos dá. Então a gente tem que ter a capacitação espiritual. E o Senhor vai nos dando essa capacitação. Treinamento. Às vezes você vai ficar um tempinho no deserto, porque no deserto é só você e ele, aí ele tem mais tempo de lidar com você. Às vezes o diabo aparece no meio para tentar, né? Mas você e ele têm liberdade de um diálogo mais profundo, né? No silêncio do seu quarto, ele não falou, entra no seu quarto, fecha a porta. Entre você e ele, vai pedir, Senhor, me capacita. Senhor, me dá habilidades que eu não tenho ainda, me ajuda, me capacita. Eu quero ter a capacitação do Espírito, quero ser capaz, quero ter esse treinamento, me ajuda. E vai olhando na palavra, e vai agregando na palavra, porque quando a gente transforma a renovação da mente, para experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, a gente vai se qualificando para agir segundo o coração de Deus, e não segundo a nossa altivez humana, a nossa carnalidade humana. Faz sentido? Faz sentido, João? Faz? Milhares de pessoas estão ouvindo isso aqui.
Mas muitas pessoas perguntam todo dia, onde é essa igreja? De onde é essa igreja? De onde é essa igreja? Esta igreja é a Igreja Batista Alvorada, em Fortaleza, no estado do Ceará. Fica na Avenida Padre Antônio Tomás, em frente ao Hospital Batista de Fortaleza. Se você mora em Fortaleza, não tem alguma igreja, está desorientado na sua relação com qualquer comunidade evangélica, venha nos visitar. Venha nos conhecer, venha estar conosco durante os cultos que realizamos aqui.